Olá, bem-vindo ao nosso canal da Psicologia sobre temas do cotidiano. Hoje eu gostaria de colocar em pauta, quer dizer, conversar com vocês sobre uma questão que apareceu no nossos jornais, que é o fato de uma mãe ter abandonado sua filha na rua, né? Ter parado o carro, coloca a menina para fora e a menina, desesperada, pede por favor, enfim, e a mãe simula, pelo que eu percebi, esse abandono, até quem sabe por um castigo, coisa parecida. E essa criança berra como se estivesse sendo estrangulada ou coisa parecida, né? Em um grande desespero, vamos colocar dessa maneira. E a primeira coisa que me vem à mente realmente é os reflexos disso, né? Quer dizer, em primeiro lugar, vamos pensar numa questão referente à relação delas. Para uma mãe chegar a este ponto, parece-me que a relação deve estar meio difícil, né? No mínimo. Está complicado, uma relação difícil, uma relação conturbada, né? Nós não sabemos, então fica numa questão de hipótese, suposição. Por um outro lado, ver uma criança, pelo tamanho, eu acredito que com 7 anos, 8 anos, mais ou menos nessa história. Vocês podem verificar lá no YouTube, que no YouTube existe um canal que tem essa filmagem, né? A mãe abandona a filha em Curitiba. E aí me veio à mente algumas consequências, algumas questões. Em primeiro lugar, que desespero foi esse da mãe em deixar fazer a filha passar por isso, né? Tanto que depois ela para o carro, a menina entra no carro e vai embora, mas diante de algumas denúncias, parece-me que ela vai responder por um processo, né? Em segundo lugar, o desespero dessa criança. Como pode uma mãe, a minha mãe, a pessoa que eu amo tanto, me abandonar, né? Ela pedia por favor para entrar no carro. Então aí entra a questão da relação dos pais, dos filhos, e a relação também da própria dimensão de como as crianças veem. A dimensão da criança, da percepção, é muito diferente, né? Tudo para a criança, para o adolescente é muito intenso, é muito grande. Então, quando a criança tem essa percepção de abandono, a percepção é muito maior da forma como o adulto vê, como o adulto se percebe. Então, quando eu vi essa situação, eu fiquei imaginando qual o reflexo que pode ter isso no futuro. Será que essa criança, no futuro como adulta, pode não vir a ter de repente medo das relações? Ou ficar agradando demais a pessoa com quem se relaciona porque ela tem medo que essa pessoa a abandone, tome a mesma atitude que a mãe dela tomou? Será que de repente nós já não encontramos pessoas na nossa vida que tiveram esse tipo de rejeição, talvez não tão brusca assim, mas uma rejeição semelhante por parte dos pais, até às vezes inconsciente? Não era uma rejeição desejada, mas imaginada pela própria criança, por um fato que o pai ou a mãe praticou? A criança, ela tem esse imaginário, é muito grande. A criança imagina demais, ela fantasia demais, e ela sofre porque ela vive o real. E aí está essa realidade
que para nós parece uma coisa tão ilógica, mas para a criança não tem essa lógica. A criança não trabalha com essa lógica, né? Qual era a lógica da mãe? Eu vou dar um susto, ela está me perturbando, ela está me desobedecendo, tá isso? Então eu vou dar um susto, vou dizer para ela que ela vai ficar na rua. Mas isso para ela seria a realidade, tanto que ela reagiu como real. Desespero, pedindo por favor para a mãe para parar o carro para que ela entrasse. Então o que eu quero colocar aqui a vocês é essa percepção, a percepção dessa dimensão da criança. Educar não é fácil, educar é muito difícil, educar é uma repetição, é repetir, 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 é persistência. Educar é um ato de amor mesmo, realmente é verdade, porque nós vamos repetir um tema hoje, amanhã e depois amanhã, todo dia, até entrar no HDzinho da criança. Às vezes a criança vai nos testar, vai testar você, mãe, vai testar você, pai, para saber até onde ela pode ir. E ela não vai testar apenas uma vez, ela vai te testar várias vezes. Mas nós temos que ter essa consciência, que esse teste não é um teste para saber se realmente é um teste para saber. Ela está perguntando: pai, mãe, até onde eu posso ir? Pai, mãe, eu posso ir até aqui? Só que você vai ter que repetir isso várias vezes. Essa repetição, sim, não é fácil. Não, jamais se falou que educar é fácil. Não é fácil não. Educar é muito difícil. Mas quando você olha para o seu filho e você percebe que esse teu filho incorporou os seus ensinamentos, é muito bonito, é muito gostoso. Uma ótima experiência para você, uma ótima educação, e que a gente tenha sempre um bom convívio com nossos filhos. Um grande abraço, felicidade para vocês.